Agora, Rede Verdade. Olá, minha Paraíba, estamos ao vivo nesta segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. Na manhã de hoje, para além dos desafios todos da pandemia do coronavírus, o governador João Azevedo lançou um programa de mais de 430 milhões de investimentos em obras de estradas e mobilidade urbana aqui na Paraíba. A gente vai ver os detalhes de todo esse planejamento e esse plano lançado hoje pelo governador João Azevedo. No programa de hoje a gente conversa aqui via Skype com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdedit Queiroga, que está encabeçando e coordenando esse planejamento todo. Vamos saber que obras são essas, que investimentos são esses aqui para Paraíba. Antes da gente conversar com o secretário, direto saber como é que foi o anúncio feito hoje pelo governador João Azevedo. O Washington Luiz acompanhou tudo e traz os detalhes aqui para o Rede Verdade. O governador João Azevedo, com o prefeito Cícero Lucena, o presidente da Assembleia Legislativa e demais autoridades, em uma live, anunciaram investimentos de mais de 400 milhões em todo o estado da Paraíba. A capital paraibana também será beneficiada. Diversos municípios terão novas estradas e recapeamento, além da capital, que receberá um atendimento especial, principalmente em novas obras estruturantes aqui na capital. O governador, após a live com as demais autoridades, concedeu uma entrevista coletiva e falou da importância deste projeto para o estado. Nós teremos o início dessas obras, ou boa parte delas, iniciando. Evidentemente que o processo de licitação você tem uma média de 90 dias, às vezes por problemas na própria licitação, de recursos que são impetrados pelas empresas, você demora um pouco mais ou um pouco menos. Mas, em média, em 90 dias, nós teremos várias dessas obras iniciando. Algumas dependem de autorização do DENIT, do viaduto sobre a BR-101. Ela depende da autorização do DENIT. O DENIT terá que aprovar para poder a gente licitar. Ou seja, são algumas questões burocráticas, mas, em média, de 90 a 120 dias, essas obras estarão iniciando. Nós temos obras em todas as regiões do estado. Todas as regiões são contempladas, Litoral, Sertão, Cariri, e Mataú. Ao todo, o Programa Rodoviário do Estado prevê 918 quilômetros de novas estradas, algumas implantação, ou seja, estradas que são de terra hoje serão asfaltadas, são estradas novas da implantação, e algumas que é a parte de restauração de vias. Nós temos algumas vias no estado asfaltadas e ao longo de 30 anos não receberam do investimento e o pavimento já acabou, precisa realmente ser refeito. Então, quando você soma esses dois números, 464 quilômetros de novas vias que serão implantadas, mais 454 quilômetros de vias que serão recuperadas, nós temos aí um número muito grande, 918 quilômetros que serão executados ao longo desse período de 4 anos. Ok, olha só, já que a gente está falando em obras, deixa eu dar um recadinho aqui rápido e importante para você, telespectador, que está pensando aí em construir sua casa ou reformar com qualidade, principalmente com preço justo. Pense aí na Inovare Reformas e Construções. A Inovare tem a melhor solução para você. A Inovare Reformas e Construções trabalha com o desenvolvimento de projeto até a execução da sua obra. E o que é mais importante, acompanhando aí todas as etapas para que sua casa fique do jeitinho que você sempre sonhou. Tudo isso baseado aí em 3 pilares: prazo, custo e qualidade, as 3 coisas que você mais espera aí quando vai construir ou reformar sua casa, né? Inovare, construindo e reformando sonhos. Anota aí os contatos. O telefone é o 987542853 e tem também aí nas redes sociais, no Instagram, você segue aí Inovare, _, aquele tracinho ali embaixo, reformas e construções, acompanha e você aí faz a sua reforma e sua construção da casa com preço, qualidade e prazo no prazo certo, ok? Bom, hoje também, segunda-feira, o primeiro dia de vigência aí dos novos decretos que foram baixados aí pelo governo do estado em relação às medidas restritivas ao combate ao coronavírus aqui na Paraíba. No anúncio de hoje, tanto o governador João Azevedo quanto o prefeito Cícero Lucena aqui de João Pessoa falaram sobre a vigência desse novo decreto.
Sobre a antecipação dos feriados, o governador João Azevedo julgou de fundamental importância, porque a pandemia deve ter a responsabilidade de todos, principalmente no uso de máscara e obedecer o distanciamento. Esse período foi muito importante, porque nós tivemos nos 2 decretos anteriores medidas que restringiram a mobilidade, foram medidas protetivas dentro de um determinado grau de isolamento. Nós fechamos um pouco mais para que esses números voltem a cair. Eu continuo dizendo, a partir do dia 15 de março, nós entramos numa faixa, assim, é muito técnico isso, mas você tem uma curva de contágio e de óbitos que estava numa determinada inclinação. A partir das medidas que nós tomamos, essa curva mudou de inclinação e hoje, do dia 15 de março até o final de março, nós estivemos numa média, criado um platô. E a tendência agora é que a gente consiga a queda. Nós queremos e torcemos para que a população entenda que este decreto não é um liberou geral. E eu torço e digo isso e repito, para que a população entenda que este decreto visa cuidar dos segmentos econômicos, principalmente, para que emprego, renda, porque a miséria está aumentando nesse estado, no país inteiro. Ok, tá aí o governador falando sobre o decreto que foi, já está em vigência aqui no estado da Paraíba. Vamos começar com o secretário Deusdedito Queiroga, ele que é secretário de Infraestrutura, de Recursos Hídricos aqui na Paraíba e esteve hoje, como a gente viu, pela manhã, no lançamento desse plano de obras rodoviárias aqui na Paraíba. Secretário, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. De forma, como identificaram as necessidades e as carências para o governo poder lançar um plano como esse? Boa tarde, Luiz. Um prazer estar de volta com você. Pena que eu não estou aí presente no estúdio, né? A gente está aqui através dessa videoconferência, tendo a oportunidade de conversar com você e com todos os seus telespectadores, né? Foi uma solenidade muito importante. Eu até disse durante uma rápida fala que fiz que a gente sentia muito no poder estar ali num grande evento com a presença de vários parlamentares, de vários prefeitos. Pelo menos 50 municípios, Luiz, serão diretamente beneficiados por esse novo pacote de obras que o governador lançou. São 435 milhões de reais novos que serão investidos a partir de agora, né? O governador deixou claro na entrevista coletiva, e é uma ansiedade, né, da imprensa, e quando começa? E aí a gente sabe que tem os prazos de licitação. O governador lançou o pacote, os recursos do Estado estão assegurados para essas obras e agora é o prazo que a competente equipe do DR tem para lançar os editais, contratar as obras, dar ordem de serviço. Mas a gente espera que nos próximos 90 dias a gente já tenha algumas dessas obras se iniciando, né? São, assim, resumidamente, 18 novas estradas implantadas. Implantação de estrada significa a estrada é de terra hoje, vai passar a ser asfaltada, né? Então são 18 novas estradas muito importantes, escolhidas com muito cuidado pelo próprio governador, com os critérios técnicos sendo considerados, evidentemente, né? E espalhadas, eu diria assim, bem distribuídas espacialmente. Todo o estado está sendo contemplado por essas obras. Tem 8 obras de restauração e mais 30 obras, 29 obras de travessias urbanas, obras de mobilidade urbana. Ô secretário, isso no ponto de vista das obras rodoviárias, depois a gente fala sobre mobilidade urbana aí diretamente nas cidades, mas do ponto de vista das obras rodoviárias, isso elevaria a Paraíba e elevará a Paraíba a que patamar de pavimentação de estradas do ponto de vista de quilometragem? E aí eu lhe pergunto, de certa forma, consegue encher praticamente o mapa inteiro da Paraíba, que se tinha a informação de que todas as cidades já são interligadas aí com asfalto, esses outros trechos são trechos alternativos de asfalto? Exatamente isso, Luiz. A Paraíba, nós sabemos, já tem hoje todas as suas sedes municipais interligadas com estradas asfaltadas. Esse pacote agora, agregado a outro que o governador lançou ano passado, já em execução, né, algumas obras em execução, ele acrescenta, eu diria, ao longo do governo dele, a expectativa nossa é de ter mais 918 quilômetros de estradas. Desse total, 465 de novas estradas implantadas e o restante, 454 quilômetros, de estradas que estão pavimentadas há 20 e 30 anos, que não receberam
a devida manutenção e o pavimento se estraga, né? A gente sabe que a estrada tem uma vida útil, por exemplo, a região de areia, né? Aquele trecho Remígio-Areia e Areia-Lagoa Grande, ele está com o pavimento totalmente estragado, né? A região aqui de Murungu, Gurien, Alagoinha, também com pavimento estragado, que já não consegue mais a manutenção do DR e resolver o problema. Você faz o tapa-buraco, no próximo inverno acaba. Então, é uma restauração completa, aliada à implantação de novas estradas. Isso acrescenta quase 20% na malha viária do Estado. É um dado muito relevante. Eu falei, são 918, quase 1.000 quilômetros num prazo de 4 anos do governo João Azevedo. E, um detalhe, né? Ele lançou esse pacote hoje, não significa que está esgotado até o final do governo. Ele tem a condição, dependendo da situação financeira que o Estado se encontra no próximo ano, no início do próximo ano, quem sabe, lançar mais algumas estradas que a gente sabe são necessárias. E você colocou muito bem. Essas estradas agora vêm para encurtar distâncias, para interligar regiões. Você tem uma estrada muito importante aí, é a maior delas, inclusive, quase 60 milhões, que é a que liga a região do Vale do Piancó, a região de Itaporanga ali, a região de Princesa Isabel, é a estrada de Tavares, Nova Olinda. Uma estrada muito importante para a região, uma estrada numa área bem acidentada, uma estrada cara, mas que vai interligar duas regiões importantes. E várias outras que encurtam realmente algumas distâncias e complementam a malha viária do Estado, que já é muito boa, diga-se de passagem. Vai exatamente tentar melhorar e o DR, com a sua equipe, tendo cuidado e muito zelo também com a questão de restauração e a conservação desse patrimônio rodoviário que a gente tem hoje no Estado. Bom, no programa de hoje, no pacote de hoje, tem também a inclusão de obras de mobilidade urbana, como você citou, nos municípios. Quais foram os municípios contemplados aí, João Pessoa, Campina Grande, e principalmente que obras são essas, secretário? Em relação a Campina Grande, do pacote de hoje não saiu apenas a ligação, uma estrada importante também na zona rural, que liga o distrito de Genipapeiro até uma rodovia que liga para o Xinanã, a Lagoa Seca. Mas Campina Grande já foi contemplado naquele pacote anterior. Uma obra importantíssima, que é o Arco Metropolitano Leste de Campina Grande, que vai interligar a BR-230 até a BR-104, lá perto do Lagoa Seca. Então, essa obra vai trazer uma facilidade muito grande para a circulação de veículos em Campina Grande, vai desafogar o trânsito de Campina Grande. E como é que está a execução dessa obra, especificamente? Como é que está o início? Essa recentemente iniciada, né? O equipamento, o DR me informou ontem que o equipamento está na área, já fazendo limpeza. Essa obra vai deslanchar agora nos próximos dias e rapidamente será concluída. Uma obra, repito, de extrema importância para Campina Grande e para a região toda, porque você vai interligar toda aquela região de Picuí, Esperança, Remígio, Cuité. Quem vem para João Pessoa não vai mais precisar passar por dentro de Campina Grande, já tem a opção de, por fora, acessar rapidamente a BR-230. E no sentido inverso também, você indo daqui para lá, já entra à direita ali logo próximo ao hotel, Hotel Garden, e já sai lá próximo ao Lagoa Seca. Mas o que foi contemplado, a cidade de Cajazeiras, com uma obra muito importante, faz uma outra ligação do centro de Cajazeiras até a BR-230, e aqui em João Pessoa, que recebeu assim, quase 50 milhões, né, desse presente de obras de mobilidade urbana. A gente sabe a importância que tem a nossa capital, e não apenas para João Pessoa, mas para a região metropolitana. Nós temos ligações importantes do bairro das Indústrias para Bahia, ali próximo a Tambaí, veículos, do bairro das Indústrias para Santa Rita, naquela área de Tibiri, Marcos Moura. Então, você vai ter uma ligações importantes ali. E duas obras que eu gostaria de destacar, além de várias outras que foram anunciadas aqui para João Pessoa, especificamente como você coloca na área de mobilidade urbana, que é o viaduto ali da saída do bairro das Indústrias, né? Quem conhece João Pessoa, a gente que convive com João Pessoa, sabe tem um trechozinho ali, tem tarde, uma dificuldadezinha naquele trechozinho ali da entrada, né? Naquele girador. Um gargalo, exatamente, Luiz, é um gargalo muito grande. Você tem que sair do bairro das Indústrias, pega a BR-101, tem que entrar à direita para fazer um retorno, e aí gera uma confusão diariamente. E as pessoas que moram ali na região e que trabalham no Distrito Industrial de João Pessoa, eles perdem em média 30, 40 minutos todos os dias no final da tarde. Então vai ser feito um viaduto que já está com o projeto pronto, já foi encaminhado ao DENIT. Você vindo do bairro das Indústrias, sobe o viaduto, passa por cima da BR-101 e entra à esquerda, logo depois já saindo na Marginal. Então, uma obra muito importante para João Pessoa, essa ali do viaduto sobre a BR-101. E também um sonho antigo, né? A gente que é de João Pessoa conhece, sempre se ouviu falar na ligação das 3 ruas dos bancários, ali naquele contorno que tem no entorno da Universidade da Federal da Paraíba, ali na cidade universitária. Então, você vai ter a opção
de vir às 3 ruas, já passar direto praticamente e já acessar ali o contorno da universidade, próximo ao Castelo Branco, vai facilitar muito. Essa é uma obra muito importante. Além de uma outra ligação que liga o altiplano ali próximo ao hospital universitário. Então, isso vai ajudar muito. A Secretaria de Planejamento e a CEMOB da Prefeitura de João Pessoa estão fazendo um estudo para melhorar muito o tráfego ali da Sérgio Guerra, em toda aquela região que a gente conhece muito bem, o quanto aquilo ali aflige, né, no final de tarde, nos horários de pico, o trânsito de João Pessoa. Então, são obras, eu diria, muito importantes que o governador teve a oportunidade, e algumas delas em parceria com a Prefeitura de João Pessoa, mas de poder anunciar um pacote nessa dimensão e frisando bem, com recursos próprios. Aí não tem previsão, pelo menos por enquanto, de recursos de emendas parlamentares ou de recursos federais. São recursos do próprio Estado, pela forte gestão fiscal que o governador João Azevedo fez ao longo do exercício passado e ter a oportunidade de, em plena pandemia, poder anunciar essas obras que têm um papel importante na geração de emprego e renda. A gente tem discutido muito isso, se dá muita importância a isso e é fundamental, mas acima de tudo, né, Luiz, você sabe muito bem a importância que essas obras terão com a perenidade delas. Elas vão ficar aí funcionando para desenvolver pequenos distritos, para trazer conforto para a população, gerar economia de combustível, economia de desgaste de veículos e melhorar a mobilidade urbana em João Pessoa, em diversas cidades e no interior do estado. Secretário, como você destacou, inclusive na sua fala lá no lançamento e também em algumas entrevistas, você disse que, para além de toda essa importância, tem a questão de, no momento desse como de pandemia, se poder gerar o emprego, esse emprego direto das pessoas que vão participar, na verdade, de todas essas obras e construções. Eu lhe pergunto, existe ali alguma amarra legal e jurídica de que as contratações sejam feitas aqui dentro do estado da Paraíba? Enfim, as empresas basicamente fazem isso, as construtoras fazem isso mesmo. Dá para pensar em paraibanos e paraibanas participando da construção dessas obras e, naturalmente, tendo ali um retorno e uma renda que, nesse período de pandemia, é completamente importante? Sem dúvida, Luiz, você toca num ponto muito importante, e esse foi um questionamento que foi feito ao governador, uma projeção. O governo estima a possibilidade de geração entre 8 a 10 mil empregos. A gente sabe a importância que a cadeia, né, da construção civil tem. Você faz uma estrada, às vezes você não gera na estrada um volume muito grande, porque boa parte são equipamentos, mas você tem as obras de arte, que são obras de concreto armado, você tem cerca, você tem toda uma série de obras, né, que você gera uma cadeia produtiva e vai gerar, sem dúvida alguma, bastante emprego e renda para a população. E não há, assim, a possibilidade legal de você exigir, né, sob o ponto de vista legal, que empresas paraibanas façam as obras, mas, como você colocou, em geral, mesmo as empresas vindo de fora, a mão de obra local é sempre privilegiada. Esse é um compromisso, há uma certa exigência, se não formal, mas pelo menos informal, que se contrate a mão de obra local para os serviços que são possíveis se utilizar. E a construção civil, a gente sabe, tem esse forte papel de utilizar a mão de obra de baixa qualidade, né? Você tem os operadores de equipamento, mas todo o restante da mão de obra é a mão de obra local mesmo, pedreiro, carpinteiro, servente. Então, isso vai, sem dúvida alguma, trazer, nesse momento de pandemia, também esse viés, durante a construção dessas obras, de poder gerar emprego e renda. Muito importante. Bom, a gente está falando do anúncio das novas obras feitas hoje. E aquilo que já foi anunciado, que já foi desde aí de 2019, entrado ali no processo de execução. O que é que o governador João Azevedo tem para inaugurar recentemente, ainda nesse primeiro semestre, de mobilidade urbana ou de estradas aqui na Paraíba, secretário? Você coloca bem, ele inclusive, quando apresentou esse novo pacote de obra de 435 milhões, ele fez também uma espécie de prestação de contas exatamente das obras que vêm sendo executadas em 2019 e 2020. Algumas já concluídas, 3 estradas importantes, a Estrada do Lastro, uma estrada muito importante que é a Juazeirinho-Santo André. Essa obra está concluída, mas diante da pandemia ele não teve a oportunidade de ir lá fazer a inauguração, mas já está com fluxo normal. Várias travessias urbanas, que são essas obras de asfaltamento nas cidades do interior. Pelo menos 25 municípios receberam essas obras, algumas já concluídas e outras em execução. O Arco Metropolitano, como eu citei, que é uma obra fundamental. Várias outras estradas que já foram anunciadas, né, eu acho que em setembro, agosto do ano passado, já estão em execução. Então, quando você soma esse pacote lançado agora com o total de obras que já algumas concluídas e outras
em execução, você vai para um valor de 813 milhões de reais. Então, esses 435 milhões vem se agregar a quase 400 que já estavam com as obras sendo executadas e importa esse valor de 813 milhões. E aí, a gente tem realmente algumas em execução, houve problemas em algumas delas. A gente tem, por exemplo, a recuperação da PB 034, que vai lá para Ailhandra e Caporã, e a gente sabe o quanto aquela obra demorou. Os recursos assegurados, o dinheiro do Estado separado para a obra, mas infelizmente a empresa que ganhou a licitação não teve condições de tocar, depois teve uma nova licitação, enfim, coisas que acontecem no serviço público. Mas a gente tem aí uma série de obras a serem inauguradas e, acima de tudo, o anúncio dessas novas e que certamente todas essas obras, todo esse pacote aqui de 813 milhões, com mais alguma coisa que ele possa lançar em janeiro, fevereiro do próximo ano, a gente pretende entregar até o final do próximo ano. Dessas obras aqui, algumas menores, ainda, logicamente, esse ano, poderão ser entregues. A gente pretende dar início a essas obras no mês de julho, agosto. Algumas obras de um prazo mais curto de execução poderão ser inauguradas ainda esse ano de 2021. Tá. Secretário, vamos sair um pouco dessa questão de estradas e vamos para recursos hídricos também. Sua pasta também, naturalmente, cuida de tudo isso. Queria começar especificamente por um tema que foi trazido na semana passada, aqui no Rede Verdade mesmo, pelo deputado federal Leonardo Gadelha, que estava assumindo ali um mandato no lugar do deputado Rui Carneiro, e ele mencionava sobre as obras da transposição. Segundo ele, ainda não tem usufruto dessa água da transposição aqui na Paraíba. Como é que o Estado está acompanhando isso? De fato, nenhum paraibano se beneficiou ainda com uma gota da água do São Francisco, ou não? Na verdade, houve um avanço aí, mas ainda está faltando. O que é que está faltando para a gente ter, enfim, um usufruto completo dessa obra? A gente tem acompanhado muito de perto essa questão da transposição do São Francisco. É uma obra que, pelo fato de você elevar muito a trazer água do São Francisco até a Paraíba, você tem 6 estações elevatórias no eixo leste, 3 estações elevatórias no eixo norte, tem um custo de energia bem elevado para você transportar essa água. Às vezes se fala o custo da água, na verdade não é nem o custo da água em si, é o custo do transporte dessa água, que a gente está estudando. São os 4 estados beneficiados: Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Estamos para assinar nos próximos dias um termo de pré-acordo com o Ministério da Integração, porque há um compromisso dos estados de assumirem esse pagamento pelo transporte da água. Isso é natural. Mas não dá, assim, para dizer que não fomos beneficiados. Você lembra bem, a Paraíba inteira lembra bem, do risco que a região de Campina Grande passou de sofrer um colapso. E só não sofreu um colapso no seu abastecimento exatamente porque a obra da transposição, ainda em fase de pré-teste, mesmo emergencialmente, conseguiu a gente transportar água de Monteiro, pelo Rio Paraíba, até a barragem de Buqueirão, a barragem de Epitácio Pessoa lá em Buqueirão, e salvar Campina Grande, região, aí quase 1 milhão de habitantes, do colapso de abastecimento, que seria algo tremendamente danoso para a população, para a economia do Estado. Não dá nem para imaginar uma cidade daquele tamanho sem absolutamente nada de água. E isso foi exatamente fruto dessa obra importantíssima que já chegou à Paraíba. Hoje a gente está recebendo uma quantidade de água pequena, mas que a população sabe que em tese não seria sequer necessário, porque o nível das barragens, felizmente, é bom. Poções tem água, Camalaú tem um volume significativo e Buqueirão tem um volume que nos dá garantia. Mas, mesmo assim, nós solicitamos e o Ministério está liberando, mesmo sem assinatura do contrato ainda, um volume de água para manter o rio perene. A gente está no período de chuvas, o Rio Paraíba tem corrido com um pouco de água e a gente não haveria assim, uma necessidade, não há urgência nesse sentido. Mas, mesmo assim, o Ministério liberou. E não há assim, um bom relacionamento por parte do governo do Estado, dos 4 governos com o governo federal, e isso tem se conseguido água quando se precisa. O eixo norte, aí sim, a obra ainda precisa, tem uma ligação entre a barragem de Caiçara e a barragem de Engenheiro Avidos, está sendo feita, a obra está tocando, também tem chovido na região, mas a gente espera até o final do ano estar com esse trecho da obra concluída e a gente poder também receber água pelo eixo norte. Paraíba, felizmente, é muito beneficiada será muito beneficiada, já foi e vai ser muito beneficiada pela água do São Francisco, exatamente por ter uma entrada no eixo norte, que pega toda a região do Sertão, e essa entrada aqui no Cariri e Monteiro, que vem até barragem de Buqueirão, e possivelmente, havendo necessidade, você tem água até João Pessoa, na verdade, da transposição, porque o Rio Paraíba chega até aqui João Pessoa. Mas, felizmente, eu diria que a gente está fechando esse contrato e, em breve, assinando esse contrato para ter a garantia de água quando precisar. Destacando, Luiz, inclusive, o seguinte: pelo fato dessa água custar muito cara,
né, pela elevação que você vai ter que trazer, pelo custo de energia que é muito alto, a ideia é a gente pedir água quando necessário. Havendo necessidade para o abastecimento humano, para o consumo humano, a gente pede água. E uma vazão pequena para manter os rios perenes, no caso o Rio Paraíba e lá no sertão o Rio Piranhas. E essa conta, cara, ela vai de alguma forma, em algum momento, chegar aí na conta do cidadão? Exatamente. É um custo que o Estado não tem como marcar. Todos os estados estão estudando exatamente a forma de arrecadar o dinheiro para cobrir esse custo. Da parte do governo federal, a ideia de se fazer um escalonamento, isso é um pleito que os estados pediram há muito tempo. Então, no primeiro ano é apenas um valor simbólico, no segundo ano vai aumentando, até o quarto ano chegar aos estados assumirem o custo total. E aí repassarem esse custo para os usuários. De uma maneira geral, os usuários que receberão água, na verdade, vai ser criado, Luiz, a ideia é que se criar uma tarifa de segurança pública, onde a população que utiliza a água, através da CAGEPA, da companhia, possa pagar uma taxa, né, que cubra esse custo. Além de também os usuários irrigantes. Quem for utilizar a água do São Francisco para irrigação pagará uma outra taxa e isso vai somar um valor que o Estado também pode contribuir para que a gente cubra esses custos, que a princípio, assim, apesar de ser um custo alto, né, a elevação dessa água, quando você dilui para a população toda, não é uma taxa que represente um valor significativo, não. É coisa que a população certamente terá capacidade para pagar e o mais importante é a gente ter a garantia aí, a segurança de que a qualquer momento, no período de estiagem mais longo, a gente possa pedir água e você tem água à disposição. Bom, falar exatamente nisso, para a gente fechar aqui, segurança hídrica, né? E o governador João Azevedo sempre se comprometia em garantir segurança hídrica completa para Paraíba. Onde é que nós estamos nessa caminhada em relação a isso? E lhe pergunto, hoje há risco de algum colapso em alguma região, em alguns municípios da Paraíba? Qual é o nosso cenário hoje de abastecimento d'água para o paraibano? O cenário é muito bom. Como eu coloquei, a Paraíba, pelo fato de estar recebendo água da transposição pelos 2 eixos, isso facilita muito esse trabalho de distribuição, né? A Paraíba está em execução a grande adutora Transparaíba, com 2 ramais, um ramais para atender a região do Curimataú, né, que a CAGEP, inclusive, está relicitando agora, nos próximos dias deve sair essa licitação, vai atender toda a região do Curimataú, uma das regiões que a gente conhece mais secas do estado, que tem água de qualidade ruim no subsolo, então a região vai ser atendida. E também o ramal do Cariri. Então, essas regiões serão contempladas com a grande adutora. O ramal do Cariri está contemplado, Luiz, dentro daquele empréstimo do Banco Mundial, financiamento importante do Banco Mundial, que vai atender com essa adutora muito importante. E nas demais regiões, a gente já tem, a CAGEPA tem atuado muito, o governo do estado, no programa forte de adutoras, a gente tem a distribuição boa de água. Então, eu diria que a gente está bem avançado nesse compromisso que o governador João Azevedo assumiu, ainda durante a campanha, de dotar as cidades de segurança hídrica. A CAGEPA precisa avançar e vem avançando muito na questão de melhorar a distribuição de água nas cidades, problema de reservatórios, né? Sistemas que estão obsoletos e precisam de investimentos para a sua modernização. A CAGEPA vem fazendo esse esforço. E a gente ainda enfrenta, Luiz, um problema numa região específica, que é a região que é atendida pela barragem de Nova Camará, né? Foi inaugurada no governo passado, infelizmente não recebeu contribuição de água, a região tem chovido muito abaixo da média, infelizmente, apesar de estar ali na região de areia, né, de Alagoa Nova, infelizmente não encheu, e aí a gente tem tido problemas seríssimos de abastecimento, basicamente nas cidades de Esperança, Remígio e Arara, uma região que nunca sofreu tanto com falta d'água, mas que vem aí realmente desde algum tempo sofrendo, e a gente espera que agora, no período invernoso desse ano, tenha uma recarga boa em Cambará e a gente possa voltar a normalizar o abastecimento daquela região. Fora essa região, o restante do estado está com a distribuição boa de água e certamente com a obra da transposição concluída, com o contrato assinado, a gente vai ter muita facilidade e ter essa garantia de segurança aí pelo estado. Tá aí, secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdedito Queiroga, que detalhou para a gente aqui um pouco do plano que foi anunciado hoje pelo governador João Azevedo de novas obras de estradas e mobilidade urbana aqui na Paraíba. Secretário, queria agradecer a sua participação aqui na TV Arapuã. Muito abraço, boa sorte aí na caminhada e no trabalho. E eu que agradeço a oportunidade, Luiz. Foi um prazer mais uma vez estar aí com vocês. Obrigado, boa tarde. Ok. E a gente vai ficando por aqui. Tá você, o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser.